Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Deus abençoe esta nação, Deus abençoe a humanidade. Chegou o momento de oração, vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Estaremos orando hoje pelos dizimistas, tá? Pelos patrocinadores da obra. E nesse exato momento a obra precisa muito que você faça parte. Se torne um dizimista fiel, sustentando a obra de Deus, investindo nela. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença santa, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Invocamos aquele que nos ouve, aquele que fez todas as coisas, que criou tudo que existe no mundo e pertence a Ti, Pai. Oramos pelos filhos que sofrem, que são maltratados, que estão enfermos, aflitos, com dores, vivendo à base de remédios, medicamentos, sem recursos para comprá-los. Pessoas com portas fechadas, pais de família, homens e mulheres precisando de ajuda, de socorro do Senhor. Socorre essas pessoas, socorre essas vidas. Pai, estenda o seu manto sagrado, a sua mão poderosa, para abençoá-los, para tirar a angústia, a dor, o sofrimento, o desespero, a depressão, para estancar a hemorragia, curar de câncer, de Covid, qualquer outra epidemia ou pandemia, moléstia. Livra o teu povo, levanta essa criatura da cadeira de rodas, do leito, levanta da prostração, como o Senhor tem feito com tanta gente. Abra portas, abençoe empresários, comerciantes, donas de casa, pais de família, operários, aposentados. Pai, abençoa os dizimistas, os que detêm o carnezinho, que sustentam essa obra no ar. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Neste domingo especial, nós convocamos a massa. Convocamos o povo de São Paulo, Grande São Paulo, Estado de São Paulo, principalmente, e demais estados que queiram vir. Às 6 da manhã começa a imposição de mãos, e não tem frio, nem chuva, tempo ruim, nada que nos impeça, porque Deus vai entregar. Deus vai entregar coisas gigantescas, coisas grandiosas, como a saúde, como a bênção financeira, restauração na família, no casamento, na vida do filho que é drogado, está em más companhias, da filha que está no crime. Deus vai entregar a liberdade, Deus vai entregar a paz e, principalmente, acima de tudo que eu falei, a salvação, que é o mais importante. Então, domingo vai ser diferente de tudo, porque vai ser o primeiro domingo da justiça de Deus nos 12 montes. A justiça de Deus, ela vai se manifestar. Daqui a pouco eu vou falar sobre a justiça de Deus. Até porque ninguém é digno de que Deus faça justiça por mérito. Eu e você não temos mérito, não temos razão nenhuma. Eu vou mostrar na Bíblia para você. De que maneira, qual é o canal da justiça de Deus, de que forma ela se manifesta. E 8h30 da manhã, a mega concentração, a grande manifestação do poder, da grandeza de Deus nesse domingo. 8h30 da manhã. Vem estar conosco. E você vai ver a glória de Deus, uma convocação. Obreiros, povo de Deus, os católicos, espíritas, evangélicos, de qualquer denominação, não importa. Gente, né? Você que é gente vai ter que estar nesse domingo conosco ali no Brás. Você que tem possibilidade, é óbvio, de vir. É muito importante, faça um esforço tremendo.
Romanos capítulo 1, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Olha que interessante o título. Ó. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que coisa interessante. Paulo disse, pois não me envergonho do Evangelho. Eu já vi tanta gente se envergonhar do Evangelho. Principalmente quando o Evangelho está apanhando, né? Está sendo perseguido, humilhado, quando os perseguidores focam numa igreja evangélica. Pessoas, autoridades políticas, do judiciário, de qualquer segmento, começa a perseguir o Evangelho. Muita gente se envergonha do Evangelho. Paulo estava num momento difícil da vida dele, de muita perseguição, de muita aflição, de muita angústia, mas ele afirma categoricamente, ó, pois não me envergonho do Evangelho. Aí ele mostra a razão, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quer dizer, o Evangelho, na verdade, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não existe uma saída, uma outra alternativa, não. Não tem um outro caminho, não tem uma outra maneira. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode ser salvo pela religião. Não. Por uma seita, uma filosofia de vida, uma maneira, alguma simpatia, algum jeito que o homem tenha descoberto para salvar, não tem outro jeito, não tem outra maneira. O Evangelho é o único canal. Isso não tem nada a ver com a igreja evangélica, com a igreja católica, com a igreja espírita, não. O Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, é o único meio de salvação, a única maneira do homem se salvar, do homem se garantir no reino de Deus, na eternidade. E também de se conseguir perdão pelos pecados e consequentemente, os milagres, os benefícios que eu e você recebemos e temos visto na vida de tanta gente. Não tem outra maneira. Isso aí não é porque eu sou um pastor, um pregador, não. Se eu não fosse pastor, se eu fosse ateu, o caminho seria esse aqui. Se eu fosse ateu, tá? O caminho seria esse aqui, o Evangelho. Não tem nada a ver comigo isso, não tem nada a ver com este ou aquele homem, com este ou aquele profeta, aquele pregador. O Evangelho, foi Deus que estabeleceu, é o único meio de salvação, de livramento, de se justificar o homem. Porque o homem erra demais, peca demais, comete muitos delitos. E a justiça de Deus, ela é totalmente diferente da justiça dos homens. Ah, não foi Deus que estabeleceu a justiça dos homens? Sim, foi, claro. Foi Deus. Só que a justiça dos homens julga o mérito, ou pelo menos deveria julgar o mérito. Nem sempre o faz por causa de homens corruptos que fazem parte da justiça, né? Não generalizando, é óbvio, mas como em todo segmento, na igreja tem corrupto, no judiciário também tem corrupto, na política também tem corrupto. Em qualquer segmento tem corrupto. Tem na igreja, tem no judiciário, tem na política.
Ninguém vai apontar o dedo, é esse ou aquele, até porque aqui é juiz. É só você ver os frutos, as atitudes. É só você ver quando um sujeito, uma grande autoridade, ele condena alguém por nada ou quase nada e absolve alguém que é nocivo à sociedade, que é réu, confesso, e que é criminoso, confesso. Aí você vê que há corrupção nisso aí. É ou não há? Ou eu devo me calar e me esconder num casulo? Então, todo segmento tem. Todo. Agora, na justiça de Deus não tem. Não existe corrupção, até porque Deus não precisa de nada. E é o único justo. E Deus não julga pelo mérito. Se Deus julgasse pelo mérito, eu, você e todos nós seríamos condenados. Seríamos condenados. Condenados ao inferno. Estaremos fadados ao fracasso. Não conseguiríamos curas, nem bênçãos financeiras, nem familiares, nem espirituais. Então, como é que Deus faz o julgamento, apóstolo? Como é que a justiça de Deus se manifesta? Eu acabei de ler para você. Visto que a justiça de Deus se revela ou se manifesta no Evangelho, só no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus não manifesta a justiça dele de acordo com a posição social do réu. Não. Você acha que eu estou pegando pesado, né? Mas, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, dependendo da posição social, o réu tem um tratamento. Se ele for pobre, extremamente pobre, o tratamento é terrível. 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 Mas dependendo da fama, do poder aquisitivo, até cadeia especial tem. Com televisão, com pãozinho quentinho, e o pobrezinho se arrebentando no chão. Ah, mas cometeu crime e o rico também não cometeu? E o culto e o famoso também não cometeu? Não deveria comer a mesma coisa? Dormir no mesmo lugar? Ter a mesma cadeia? Então, você já vê por aí. Ah, mas tem uma formação. E o crime? Quer dizer que se eu tiver formação, eu posso cometer crimes hediondos? Então, com Deus não tem isso. Não. Com Deus não tem isso. O tratamento de Deus para o culto, para o analfabeto, para o negro, para o branco, para o pobre, para o rico, para o grande, para o pequeno, é a mesma coisa. É pela fé. Olha só. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Ou seja, se manifesta no Evangelho. Não se manifesta em qualquer outro tipo de atitude, de coisa, não. De seita, de religião, é no Evangelho. De fé em fé. De fé em fé. Ou seja, Deus é tão justo, tão perfeito, que ele estabeleceu o mesmo caminho para o rico, para o pobre, para o culto, para o analfabeto, para o branco, para o negro, para o índio, para o cigano, para o nacional ou estrangeiro, que é a fé. Aí eu pergunto você, o pobrezinho lá da comunidade, da favela, ele não tem dinheiro para contratar um bom advogado, um advogado influente, para defender nos seus erros, nos seus delitos. Mas o rico dos jardins tem, dos condomínios fechados. Não é verdade? Mas diante de Deus, como Deus estabeleceu a fé, o pobre lá da favela pode ter fé. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim, você concorda. Você não vai poder falar com Deus. Como é que eu ia ter fé se eu morava na favela? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode ter fé. E tendo fé, a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida aí na favela onde você mora, por causa da sua fé. O que está preso pode ter fé, ou não pode? Hein? O pobre não pode ter recurso para comer comidas finas, para morar em condomínio, em palácio, em casas nobres, confortáveis.
Mas ele pode ter fé, e a fé pode dar a ele o que ele quiser. Isso é bíblico, isso eu garanto a você. A fé pode, apóstolo? Pode. Você não conhece a minha história? Busca a minha história, você vai ver o que a fé é capaz de fazer. É só você buscar a minha história, né? Eu passei fome até rapaz, até rapazinho. Rapazinho não, né? Rapazinho na idade, eu tinha meu 1,90 m, 1,90 m já com 15 anos, eu tinha 1,90 m e passava fome. E hoje eu sustento a vida de muita gente, graças a Deus. Até desses canais de YouTube aí, né? Mas recentemente o sujeito estava usando as minhas imagens para sustentar a família, várias pessoas. E sem eu saber, eu nem sabia de nada, mas eu achei correta a atitude. Foi derrubado isso, o sujeito foi me processou. Falou, como é que quem vai sustentar minha família? Eu tenho alguma coisa a ver com a família dele? Até isso. Então, eu que nunca tive nada, nunca fui ninguém na vida, nunca tive chance de estudar, de morar bem, tá? Pela fé eu venci essa situação. Eu tenho dificuldade, tenho lutas, tenho. Mas eu estou só mostrando para você o que a fé é capaz de fazer. Aí eu pergunto, o pobre pode ter fé? Apóstolo, e a pessoa que não estudou, não teve oportunidade para estudar, ela pode ter fé? Claro. Fé não se aprende em escola. Fé é você, a decisão de acreditar que Deus é, que existe um Deus poderoso, que Ele é, a palavra existir nem cabe para Deus, porque Ele é. Ele é. Então, o rico pode ter fé? Pode, claro. Claro que pode. O estrangeiro, o nacional, o cigano, o índio, só você vê a igreja cheia de índios e ciganos. Por quê? Porque eles têm fé. Então, a fé, ela coloca todos os homens em condições de igualdade. Todos. Como Deus é tremendo. Como Deus é apaixonante. Como Deus é gigante, impacta nossas vidas com seus feitos, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua sabedoria, com o seu infinito amor. Né? Imagina se não fosse a fé, onde estaria o Valdemiro, que não estudou, que não teve padrinhos, que foi colocado na sarjeta praticamente. Né? Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, com 14 meu pai não me suportou mais, que era insuportável, ele não tem culpa, nunca teve culpa, a culpa era minha. Mas onde estaria eu? Onde estaria eu se não fosse a mão de Deus para me segurar? Lembra da Sonete? Então, a fé, a justiça de Deus, ela manifesta pela fé, somente pela fé. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Deus não se corrompe, Deus não precisa de nada. Deus é santo, é justo. É poderoso, não é como na justiça dos homens. O sujeito não vai com a sua cara, desrespeita a Constituição e leis, passa por cima, Não, Deus, Ele respeita as regras pré-estabelecidas por Ele, tá? Por Ele. Ele disse, eu jurei por mim mesmo. Então Deus estabeleceu que é pela fé que o homem vai vencer. E isso é para o apóstolo, é para o bispo. Não tem esse negócio do bispo falar, eu estou sendo injustiçado, igual o outro falou lá. Eu ganhava dinheiro usando a imagem do apóstolo no YouTube, agora derrubaram, cortaram, o que eu vou fazer? Gente, usa a sua imagem para ganhar. Você não tem imagem também? Você não tem um nome? Ou você não tem fé? Eu tenho fé. Você quer embarcar na minha? Então, e você vê. Aí, o que acontece? A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Olha que coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Ninguém pode condenar ninguém, culpar ninguém pelo seu fracasso. Eu não posso culpar ninguém pelo meu fracasso, nem ninguém pode me culpar. Por quê? Porque ninguém pode... Se tem uma justiça que ninguém pode impedir de se manifestar, é a de Deus. Me diga aí qual é o obstáculo, qual é o impedimento, qual é o grande no mundo que pode impedir Deus de manifestar a justiça dele? Nós sabemos que há poderes e há mecanismos e há meios que impedem
pessoas de manifestar a justiça. Eu já atendi autoridades do judiciário há muitos anos atrás, nem sei se está vivo ainda, que estava apavorado aqui em São Paulo, porque tinha uma sentença para dar, mas não podia, porque já estava ameaçada, a filha ameaçada no colégio, a família ameaçada de morte. Agora, quem é que impede Deus de dar a sentença dele? De manifestar a grandeza dele, a justiça dele? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. O faraó foi o homem mais poderoso da terra. Chegou a uma certa altura que ele falou para Moisés: leva o seu povo e ora por mim. Eu preguei isso aí, esses últimos dias. Leva o seu povo e ora por mim. Olha só, o faraó. Aí Deus falou: vou ter que endurecer o coração dele, que ele não aguentou nada. Não aguenta um round. Você que é grandão, rapaz, você não leva a mão, não. Você que é grandão, você que é poderoso, você que se acha o tal, bate no peito, dá canetada. Dá canetada. E fala, você põe a sua toga, né? E mete a caneta. E fala, eu vou fazer, eu vou atormentar. Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe. Quando Deus se zangar com você, você vai lá no pó, na cinza. Você que está lá dando canetada, que se revestiu de autoridade, com a permissão de Deus, inclusive. Você nem sabe o que você está fazendo. Você não tem ideia do que você está fazendo. Você não sabe. Paradoxalmente, deixa eu explicar isso, que muita gente não sabe o que é um paradoxo. É uma coisa que parece contraditória, mas é real. Né? É um paradoxo, é contraditório. Paradoxalmente, olha só, paradoxalmente, você é um ignorante. Por que é paradoxo? Por causa disso aí, porque você estudou tanto, tem tanto diploma, tanto conhecimento, tanto esclarecimento, e não sabe das coisas de Deus, portanto é um ignorante. Aí você vai dando canetada, até um câncer, ou qualquer outra peste ou moléstia te atingir, e não há remédio nem tratamento no mundo que dê jeito para você. É só Deus tirar a graça dele da sua vida, acabou, ou da minha, de qualquer um. De qualquer um de nós. Então não tem grandão, não tem poderoso, não tem ninguém, é tudo a mesma coisa. Você me perdoa a expressão que eu vou usar agora. Tudo a mesma porcaria. A terra vai comer, e se a misericórdia de Deus não se manifestar pela fé, se a justiça de Deus não se manifestar pela fé, o final é o inferno, é a condenação. Seja bispo, seja apóstolo, seja pastor, seja ministro do STF, seja senador, deputado, presidente, governador, prefeito, vereador, advogado, polícia, seja quem for. Empresário, mais rico do mundo, menos rico, isso não vale nada. Quero ver você pegar 1 trilhão que você tem de dólares e comprar um passaporte para o reino de Deus. Se o Deus que tem o reino é dono de todo o ouro e toda prata. Todo o ouro e toda a prata. A vaga que é de graça não, porque só quem a gente colhe o que planta. Você consegue com o seu trilhão é o inferno. Seu caixão não leva nada. Isso é besteira. É besteira. Você pode não gostar muito da maneira como eu ensino, mas é isso. Eu não sou nada, você não é nada, ninguém é nada. Ninguém. E a justiça de Deus, ela se manifesta de fé em fé por meio do Evangelho. Olha que coisa tremenda. É vontade de chorar, sabia? É isso que eu tenho vontade de fazer agora. Sabe o que eu tenho vontade de fazer agora? Chorar. Tanta injustiça que eu vejo e que a gente passa nesse mundo. E homens que se acham poderosos e humilhando a obra de Deus, nos humilhando. Olha só. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, também não. Eu também não me envergonho, não. Graças a Deus que Deus tem operado
E eu que não sou nada, por exemplo, chegamos lá na África, em Angola, fiquei muito constrangido, envergonhado, com tanto carinho dispensado e respeito das autoridades lá, os batedores indo à frente. Quem sou eu? Quem sou eu? E o aeroporto lotado. Aí chego no Brasil, em Guarulhos, 2 horas da madrugada, uma multidão. Eu falei, meu Deus do céu, sujeito lá do meio do mato. É a justiça de Deus manifestando pela fé. Deus falando, você não é nada, mas eu te exalto. É assim que Deus faz. Então não tem diferença. Se você manifestar sua fé, se você crê no Deus poderoso, não tem diferença. Pode ser pequeno, viver no anonimato, pode morar na comunidade ou na favela. Deus vai te exaltar, Deus vai dar o que você projeta, o que você precisa, Deus vai mudar a sua história. Continuando. Deixa eu repetir o versículo 17, que é tremendo, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. Aí diz assim, a idolatria e desaprovação dos homens. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que coisa. Deus não vai justificar o incrédulo, não. Você pode dizer, eu não creio em Deus por causa disso, porque é criancinha, porque ele tinha... Você não crê em Deus. Então, foi seu avô que fez tudo isso que a gente vê? Foi o seu bisavô, o seu tataravô? Após só acordou mal-humorado? Eu não. Pelo contrário. Eu tenho que ensinar a verdade. Se você não acredita em Deus, que foi Deus que fez tudo que você vê. Se você não acredita que foi Deus que estabeleceu que a terra seja irrigada ou regada no mundo inteiro e que essas águas corram para o mar e evaporem depois essas mesmas águas lá do céu. Primeiro que você não consegue manter uma gota d'água no ar e ela fica sustentada no céu, nas nuvens. E depois cai quando Deus quer, para irrigar a terra. Se você não acredita nisso, e faz as árvores frutificarem, e faz você respirar, faz o sistema do homem, a complexidade do corpo humano funcionar em harmonia. Qualquer problema, qualquer célula danificada sua, você começa a tremer. Um dedo seu começa a falhar, um braço seu começa a falhar, uma perna começa a puxar, hein? Qualquer coisa. E você está aí funcionando perfeitamente, ou está aí lúcido, e vai dizer que não acredita que existe um Deus, que há um Deus? Foi o seu tataravô que fez tudo isso? Não, claro que não. Claro que não. Deus é. E olha o que a Bíblia diz. Que coisa. Olha o que a Bíblia diz. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que se detêm. Isso aqui não é Velho Testamento, não é na graça, hein? A verdade pela injustiça. Por conta que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, olha só, você nunca viu Deus. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido. Como é que se percebe o poder de Deus, que é um Deus? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O homem, quando inventa alguma coisa aí, com a permissão de Deus,
é prêmio Nobel da Paz, é prêmio Nobel da Ciência, é prêmio Nobel da Medicina, é tapete, é moção, é diploma, é viagem não sei o quê. E Deus fez tanta coisa e o homem não reconhece. Se as coisas passaram a existir por elas mesmas, por que não aparece, então, a cura para essas enfermidades, para essas doenças? O homem tem que debruçar lá em cima no laboratório, numa mesa, e fica lá quebrando a cabeça, fazendo experimentos. Não é verdade? Deus fez tudo isso. E as pessoas não acreditam, não atribuem a Ele, não dão a Ele o devido valor e importância. Cadê o prêmio Nobel para Deus, que criou tanta coisa? Você já deu? Que é a sua fé, sua confiança nele, sua credibilidade nele. Nada. Você vai pagar um preço por isso, porque está escrito aqui, ó. A ira de Deus, ela se revela do céu aos impiedosos. Aos ímpios. É isso. Por hoje é só. Domingo nós vamos falar a respeito disso, tá bom? E vamos buscar a justiça de Deus. Deus abençoe e fique em paz.